gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, né? Se vai ser de noite, de dia ou de tarde. Gente, eu vim dividir com vocês uma mensagem da Palavra de Deus que eu achei muito importante, né? Essa passagem na Bíblia. E ontem eu fui no culto, né? E a pastora falou sobre essa mensagem que eu achei muito interessante. Então eu decidi dividir com vocês, tá? Está em Lucas 5, que é sobre a pesca maravilhosa. Vou ler com vocês aqui, tá bom? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesare. É isso mesmo, gente. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, e lavavam as redes. Quer dizer, eles tinham acabado de chegar na água, né, no mar. Começaram a sair do barco, começaram a lavar as redes para poder guardar. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quer dizer, Deus estava na praia, né? Pregando para multidões, para muita gente. E naquela época não tinha microfone, não tinha essas coisas, né? Então a estratégia que Deus usava para que a voz dele fosse para longe, porque era muita gente para ouvir a palavra de Deus, ele usava a praia. Olha que interessante, né? A brisa do mar ajudava a ele a falar, e com isso a voz dele ia para longe e as pessoas de longe conseguiam ouvir. Ele usava a estratégia do mar para a voz dele ir longe, como se fosse um microfone. Eu achei muito interessante isso. Eu não tinha prestado atenção nessa mensagem, né? Aí, quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre é o professor, né? Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Interessante, né, gente, essa mensagem que Deus falou com a gente, né? Porque ele estava ali ensinando sobre a pesca, né? Que eles tinham vindo de uma pesca e não conseguiram pescar nada. E aí a multidão estava seguindo Jesus, né? E o que aconteceu? E acabou que Jesus acabou pregando ali no barco, na praia,
né? E ao mesmo tempo que eles iam ali obedecendo o que Deus estava mandando eles fazerem, né? Que era jogar a rede lá no barco. Eles tinham acabado de chegar de uma pesca, não tinham pescado nada. E Deus mandou eles voltar de novo pro barco, né? Que estavam até lavando as redes já para guardar. E Deus, ao mesmo tempo que Deus estava ensinando eles, né? Ali dentro do barco ali, ao mesmo tempo dando explicações para eles do que eles tinham que fazer. Deus ainda estava pregando para a multidão, porque era muita gente ao mesmo tempo. Que coisa maravilhosa, né, gente? Achei muito interessante. Eu não tinha visto essa mensagem desse jeito. Aí eu decidi passar para vocês essa mensagem, tá bom?